Chegamos no dia em que o Brasil atinge a marca das 20 mil mortes pela Covid-19. O debate sobre a crise na saúde e na economia ganha destaque finalmente na agenda política. O presidente Bolsonaro se rende à democracia e senta para conversar com os governadores. O motivo da reunião é uma continuidade, um esforço de todos. Vamos em paz, presidente. Vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho e é a melhor forma de vencer a pandemia. Câmara e Senado também acenam com a bandeira da paz. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Mas toda paz tem seu preço e Bolsonaro quer que os governadores congelem os salários dos servidores públicos estaduais até dezembro do ano que vem. Em tempos de paz, que se punam os criminosos da guerra. A polícia prende num condomínio de luxo em Brasília 2 homens acusados de ameaçar de morte juízes e promotores. E em tempos de paz, a gente se lembra que sempre estamos na guerra. A de hoje é no futebol. Na live especial de hoje, o clicktuber Marcelo Tiepo vai contar por que Flamengo e Vasco viraram bobos da corte. Eu sou Guto Abranches, o ClickTube News está no ar, trazendo uma sugestão de literatura. Tempo não falta, então que tal Guerra e Paz, de Tolstói? Milhões, é isso mesmo que você ouviu, 5 milhões de casos ao redor do mundo e a guerra contra o maior inimigo da humanidade, pelo menos nos últimos 100 anos, está bem longe de acabar. Mais de 7 bilhões e meio de pessoas esperam pela arma para nos livrar dessa maldita doença, pela vacina. No Brasil já são 20 mil mortos pelo coronavírus, 300 mil casos confirmados e uma estimativa de que esse número pode ser 20 vezes maior por causa das subnotificações. São Paulo, motor da economia brasileira, está no meio de um feriado de 6 dias. Rio de Janeiro já estendeu a quarentena por uma semana. Há cidades em lockdown e outras que decidiram manter as atividades. O governo federal anuncia recursos para empresas que não chegam para quem necessita. Começou a pagar a segunda parcela do auxílio extra, sem ter ainda liberado os recursos para todas as famílias. E os estados, à míngua, pedem socorro e dão um prazo até o fim do mês para receberem um auxílio emergencial do governo. É o caos instalado num país já tão cheio de desigualdades. Mas tem boa notícia, acredite se quiser, pasmem, como diria Lilian Wittig. Pasmem. A boa notícia da gente comemorar vem do presidente Bolsonaro, que finalmente parou de brigar com todo mundo e resolveu assumir o papel que lhe cabe na nossa democracia. Foi liderar, foi conversar com os governadores. Viu? Isso mesmo, é motivo de sobra para a gente comemorar, principalmente depois dos últimos incidentes envolvendo o presidente e os governos estaduais. Foi uma reunião para selar a paz e buscar soluções conjuntas para a crise sanitária e econômica que se instalou no país. O acordo político costurado entre o Executivo e o Judiciário foi apresentado aos governadores. Os estados estão de pires na mão e querem receber o auxílio emergencial para equilibrar as contas públicas e investir no combate à pandemia. Depois de tanta turbulência, enfim, a vitória da sensatez. Não era mais simples, afinal de contas, ter feito isso antes, lá no começo? Bom, mas nada de remoer o passado. Vamos celebrar a paz. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem. Encerro a coletiva de hoje, dia 21 de maio, com a mesma frase que abri esta coletiva e que encerrei a participação dos governadores na reunião com o presidente Jair Bolsonaro nesta manhã.
Na guerra, todos perdem, principalmente os mais pobres, os mais fracos e os mais humildes. Nós temos que estar em paz, harmonia e unidos para defender o Brasil e os brasileiros. É de se notar que o presidente mudou de tom. Deve ter motivo para isso, né? Bom, mas nem tudo que rebrilha é ouro. Toda essa troca de gentilezas tem lá uma cobrança, tem um custo, tem um preço. Não existe almoço grátis. Preço que poderá ser pago pelos servidores públicos. Bolsonaro, veja só, pediu apoio dos governadores para congelar os reajustes de salários do serviço público até dezembro do ano que vem, de 2021. É bom lembrar que já tem um projeto de lei para ser votado que aumenta a alíquota de desconto dos salários dos servidores. E o presidente Bolsonaro quer apoio para não excluir ninguém, nem profissionais de saúde que a gente sabe estão na linha de frente do combate à pandemia. Guto querido, você realmente quer que eu comente sobre o velho da van? Sujeito que se veste de Louro José? Sujeito que expandiu sua rede de lojas, mas continua devendo mais de 180 milhões de reais à Receita Federal? Um sujeito que, alguns meses atrás, disse que tinha sido vítima de um ataque terrorista porque queimaram ou queimou-se uma estátua da liberdade bizarra que ele coloca na frente de uma das lojas. Vamos falar sério, né? Esse cara não merece muita consideração, ainda mais agora, querendo forçar a barra e fingir que é serviço essencial, botando arroz e feijão para vender nas lojas. O que me preocupa muito mais é o pequeno e médio empresário que vai ter que se virar para poder pagar o crédito que o governo vai conceder. Isso porque o Senado aprovou hoje, finalmente, o crédito, o governo sancionou, mas com um veto, e um veto que é importante. Ele acaba com a carência de 8 meses para as empresas começarem a pagar os empréstimos que vão ser feitos agora. Então, na prática, o empresário começa a pagar o empréstimo imediatamente e acrescido de, além da taxa Selic, um juro de 1,25% ao ano. Vai ficar difícil. Tem muito empresário por aí que já está sentando no meio-fio para chorar. E o cenário ainda pior se a gente analisar o estudo que o Credit Suisse publicou hoje, mostrando que espera que num curto prazo o dólar alcance a cotação aqui no Brasil de 6,20. O Credit Suisse considera o real, no momento, uma moeda tóxica e prefere apostar no rublo russo, no won sul-coreano e, acredite se quiser, na rúpia da Indonésia. Ou seja, a moeda da Indonésia é mais confiável e mais segura para investir do que o real brasileiro. Dá vontade mesmo de sentar no meio-fio e chorar. A gente está falando de paz por conta do aceno do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, em direção aos governadores. Há que se notar que mudou de tom. Bom, mas a guerra está longe de acabar. Hoje mesmo os partidos de oposição apresentaram um manifesto conjunto, pela primeira vez, ao presidente da Câmara Federal pedindo a abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República. Em frente ao Palácio da Alvorada, a polícia teve que intervir para separar uma briga entre manifestantes pró e contra Bolsonaro. E quem pensa que pode fazer ameaças a autoridades, instituições democráticas, é melhor sacar que existem leis exatamente para limitar isso, para botar um fim nisso, porque ninguém pode sair por aí ameaçando instituições republicanas e a própria democracia, nem mesmo quando acha que está protegido, escondido, mocosado no anonimato das redes sociais. Tá não. Os caras pegam. Existem leis exatamente para coibir esse tipo de atitude. Veja, hoje, durante uma operação da polícia num condomínio de luxo, às margens do Lago Paranoá, em Brasília, 2 homens foram presos porque enviaram mensagens ameaçando de morte juízes e promotores. Viu? Tem limite, sim. Tem lei, sim. O país não é
uma coisa qualquer, onde cada um faz o que bem entende, o que bem sai da sua cachola. Um empresário no interior de Minas Gerais espancou um repórter cinematográfico ontem, quebrou o equipamento dele, quebrou o dedo da mão dele e depois foi embora. Foi preso em questão de horas depois. Pagou fiança e saiu, mas foi preso para aprender que tem limite. O que a gente tem visto ultimamente é que pessoas que sempre foram cordatas, ou pelo menos nos pareceram cordatas, gentis, que sempre lutaram pelo bem comum, bem de todo mundo, sempre respeitaram e até aplaudiram decisões do judiciário e do legislativo, aparentemente de uma hora para outra agora são as primeiras a disparar pedradas exatamente contra as autoridades constituídas e contra as instituições. É uma loucura, gente que sempre nos pareceu, enfim. A mudança de comportamento é da água para o vinho, é de chamar a atenção. Tem coisa psicológica nisso, só pode ter. Bom, é a tal história, nem sempre o pau que dá em Francisco vai dar em Chico também, se é que você me entende. Não precisa explicar, eu só queria entender. O futebol está parado, estádios fechados, campeonatos esvaziados ou até interrompidos, mas a paixão não morreu. Basta qualquer movimento, um estalar de dedos, uma vaga lembrança para os ânimos se acirrarem. Essa foto dos presidentes do Vasco e do Flamengo, tirada no começo da semana em Brasília, provocou reações de rivais e até dos próprios torcedores desses times aí. A torcida do Vasco lembrou o passado glorioso do time da Colina, que foi o primeiro do país a aceitar jogadores negros no seu time de futebol. Decisão política, grande Vasco. A do Flamengo lembrou histórias de um passado em que o clube estava ao lado de causas nobres e jogava no time da redemocratização do país. Palmas para o Flamengo. Agora, também não dá para deixar de notar, não dá para deixar de chamar a atenção nessa foto, o fato de que os clubes foram a Brasília pedir ao presidente Jair Bolsonaro apoio para retomar o futebol. Pois é, agora, nesse momento. Só eles, né? Eu quero acreditar que estes caras, pessoas físicas, se é que dá para separá-los das pessoas jurídicas, mas enfim, estes senhores foram falar em nome próprio, nome deles próprios, só que acabam com isso jogando alguma coisa na imagem das instituições que eles representam. Senhores presidentes de Vasco e de Flamengo, juntos os senhores representam algumas dezenas de milhões de torcedores apaixonados, de brasileiros apaixonados. Brasileiros, muitos deles inclusive sofrendo na pele os efeitos de uma pandemia cruel, mortal, global. Essas torcidas são duas nações, com motivos mais do que dobrados, para diante de uma atitude que me parece, a mim, Guto, a mim, não estou falando em nome de mais ninguém, uma atitude que me parece muito egoísta, acabam sendo motivos para envergonhar-se da atitude de seus presidentes. Tudo bem, os clubes também são empresas, os clubes também têm que pagar as contas, os clubes também têm que pagar os salários de funcionários, até mesmo dos jogadores que são trabalhadores. Ok, eles podem sustentar um pouco mais sem o dinheiro pingar todo mês, uma parte deles até que sim. A grande maioria não, também precisa trabalhar. Mas para recuperar a vida, não dá. Para recuperar a vida econômica e a vida financeira, aí dá.